Senhoras e senhores, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais um episódio do Garagem da Indústria. É o 8º episódio, não é isso? Vamos lá, eu sou o Hélio Bernardinelli e aproveitando para você que está agora ao vivo no Instagram, pega esse link, encaminha para quem você gosta, porque quando a gente ama uma pessoa, a gente quer que essa pessoa aprenda, que essa pessoa evolua, então faça isso, porque tem muito conteúdo. Eu estou aqui com meu papel e caneta para receber aqui, para conversar com esse cara que vocês vão ver, é muito conteúdo de qualidade, tá? Para você que está no YouTube, por favor, se inscreva, né? Aperta no sininho e receba em primeira mão todos os vídeos, né? Em primeira mão todos os vídeos e as novidades do Garagem da Indústria. No Spotify já é um pouco diferente. No Spotify você tem que seguir, né? Você segue, dá 5 estrelinhas e vai receber também em primeira mão todo o conteúdo do Garagem da Indústria. Vamos lá, falar um pouquinho aqui do currículo do Jonathan, só para vocês entenderem, né? O Jonathan, ele é aluno do 7º período do curso de Psicologia, tá? Ele é formado em Técnica em Segurança do Trabalho e tem uma trajetória sólida em gestão e liderança de equipes, na coordenação de projetos do terceiro setor, né? E também administrador em ambientes, e também na administração, de ambientes organizacionais. E eu posso falar porque eu estava lá, o Jonathan foi medalhista, né? Praça mais distinta no 10º Batalhão de Infantaria, nós vivimos juntos em 2007, uma pessoa aí que define disciplina e excelência, né? Assim, no mais alto nível que você possa imaginar. Senhoras e senhores, com vocês, Jonathan Gilgamesh. Meu irmão, obrigado por ter vindo, cara. Eu te agradeço pelo convite. Boa noite a todos, pessoal. O Bernardinelli já falou um pouquinho da nossa trajetória. Hoje eu estou fazendo o curso de Psicologia, estou no 7º período. Tem sido uma experiência muito importante para mim. Para você que já me conhece há muito tempo, sabe que eu sempre gostei muito dessa área comportamental, entender um pouco da mentalidade das pessoas, dos grupos. A gente fez isso enquanto, né, líder ali do terceiro setor, como representação das comunidades, e agora adentrando mais a fundo mesmo na ciência da psicologia. Como você disse, eu tenho formação como técnico de segurança do trabalho, embora eu nunca atuei na área. Mas o conhecimento que eu adquiri, eu vejo que ele é fundamental, porque as relações do trabalho, elas estão em tudo, né? Uhum. E assim, entender como isso se processa, como são essas dinâmicas, e agora poder juntar esses conhecimentos da psicologia com o que a segurança do trabalho me trouxe, com vivências de outros lugares que a gente passou, realmente traz uma visão, uma perspectiva muito mais ampliada. Eu espero hoje, na minha humildade, né? Ainda sou estudante, contribuir aí para o Garagem na Indústria, que é com certeza uma instância importante de conhecimento para as pessoas que buscam sempre estar aprendendo, sempre estar se atualizando. Sem dúvida. Galera, é isso aí. Pega papel e caneta, tá? Direciona para os amigos, para a mãe, para o pai, para o tio, para todo mundo, né? Que vai ser muito conteúdo de alta qualidade. Só para vocês entenderem um pouco da seriedade desse tema que a gente está trazendo hoje, né? Trabalho não pode te adoecer. Eu trouxe aqui 3 manchetes desse ano, março e abril de 2025. O G1, no dia 10 de março de 2025, trouxe a seguinte manchete: crise de saúde mental. Brasil tem maior número de afastamento por ansiedade e depressão em 10 anos. Né? O Gov.com também falou: Brasil registra maioria dos acidentes de trabalho com afastamentos curtos. A ONU, em abril desse ano, também falou: afastamentos por problemas de saúde mental aumentam 134% no Brasil. Não é brincadeira, o papo é sério, né? Então cola com a gente, porque o Jonathan vai trazer muita novidade, inclusive, né, Jonathan? Nós tivemos ontem, no dia 26/5, né, a validação da NR1, a mudança, a alteração que teve. Então, você empresário e também você profissional, o Jonathan vai trazer no detalhe para nós, né, quais foram as alterações que foram feitas, né, e como que a gente vai agir a partir de hoje, certo? Então, vamos lá, sem mais delongas, né, meu amigo? Vamos lá, Jonathan. O cenário atual do trabalho, cara, ele traz, né, diversos desafios, né? E nós tivemos várias transformações recentes, né, no cenário atual. Como que esse cenário, né, tem impactado na saúde dos trabalhadores? Você consegue dar um por alto para nós? Assim, por alto não, pode aprofundar se quiser, por favor. Uhum. Como que isso tem impactado a saúde, né, dos trabalhadores por conta dessas inúmeras transformações recentes no cenário atual do trabalho? A gente na psicologia estuda que o trabalho ele ocupa uma centralidade na nossa vida, né? Uhum. Muitas vezes a gente, para se definir, para se auto-apresentar, a gente fala que somos formados em tal coisa ou trabalhamos com
tal coisa. Ou seja, a nossa profissão, o nosso trabalho é o que nos define muitas vezes, enquanto identidade mesmo. E hoje, devido a essas mudanças que vêm ocorrendo no mercado de trabalho, impulsionadas ali pela tecnologia, pela hiperconectividade e também, infelizmente, por metas agressivas, por sobrecarga de trabalho, acabam gerando esses adoecimentos. Né? Porque muitas vezes o indivíduo ele se perde naquele processo. O trabalho ele tem esse potencial de ser tanto um promotor de saúde, mas também um promotor de adoecimento. E infelizmente essas dinâmicas que estão cada vez assumindo um papel, uma velocidade muito intensa, ela vem trazendo esses adoecimentos e é necessário a gente fazer um debate, uma reflexão sobre isso. Como você colocou, a gente teve uma revisão, uma atualização da NR1, a norma regulamentadora do trabalho, que vai trazer agora a preocupação maior para as empresas em relação aos riscos psicossociais, que é exatamente pensar nesses fatores que estão causando o adoecimento das pessoas no ambiente de trabalho. Perfeito, perfeito. E esse mundo hoje ultra conectado, né, e mais combinado com metas agressivas, revela um ambiente de trabalho atual, seria isso? Meta agressiva, esse mundo ultraconectado, a hiperconectividade, né, que é a palavra que a gente estava conversando ontem, isso revela esse cenário do trabalho atual? Sim, com certeza. Essa pressa de tudo para ontem, tudo, né, a gente acaba não conseguindo executar as tarefas da forma como deveria ser. E o que a gente vê hoje nessa mudança que houve, nessa atualização aí da NR1, é realmente uma tentativa de, poxa, as empresas precisam parar e as pessoas precisam parar e pensar um pouco mais na sua saúde mental. Né? Sobrecargas não só em relação às intensidades do trabalho, mas também as relações que se dão no ambiente de trabalho, casos de assédio, violências, tudo isso vai ali, de alguma forma, culminar no adoecimento mental. Certo. Nessa precarização da vida, digamos assim. Né? Perfeito. E você acha, Jonathan, que nós estamos adoecendo para produzir mais? Você acha que tem esse viés? A gente sabe que a empresa tem o objetivo dela e que a gente, enquanto colaborador, enquanto empregado, temos os nossos objetivos. E é muito difícil, às vezes, alinhar isso no momento em que a tecnologia cada vez mais está avançando e exigindo respostas mais rápidas. E isso torna realmente tudo muito difícil, essa dinâmica acelerada mesmo. Então é preciso a gente começar realmente, como eu falei, pensar em esses espaços, que tipo de ambiente a gente está construindo e como isso está impactando a vida das pessoas. Então é muito importante a gente começar a fazer essa reflexão quanto antes, e eu acredito que essa atualização ela vai ajudar muito nesse processo. É difícil, vai ser complicado, a gente sabe que não é fácil adaptar, mas é uma necessidade, é uma coisa urgente que precisa ser feita. Os dados mostram isso, né? Que é muito urgente. Jonathan, agora falando diretamente para o empresário, né? Por que o empresário que está assistindo a gente agora, ele tem que sentir essa importância, né, de olhar o ambiente de trabalho com um olhar mais humano, estratégico, né, e ao mesmo tempo entregar resultado, né? Ele tem que olhar para esse lado dessas doenças, não é doença, desculpa o termo, transtornos, né? E ele olhar para esse lado, cuidar desses transtornos e ao mesmo tempo ter esse olhar estratégico mais humano. Porque isso impacta também, como eu falei, nos objetivos da própria organização. Se a gente pensar que o sofrimento no trabalho seja causado por uma doença no trabalho, decorrente de algum fator de risco ocupacional ou algum adoecimento mental causado por algum transtorno que é adquirido no trabalho, isso vai impactar nas metas da empresa, a nível mesmo de lucro, né, de lucratividade, de produção, porque você tem que entender que o sofrimento no trabalho, embora ele é invisibilizado, ele não é abstrato. Ele é uma coisa concreta, ele tem nome, ele tem consequências devastadoras aí na vida das empresas e das pessoas. Então você tem aí o caso, né, de transtornos como burnout, esse estado de exaustão física, emocional, mental, que é causado ali pela atividade laboral. Você pode ter pessoas ali com ansiedade, com depressão, que é uma os transtornos que levam mais aí a casos de suicídio e transtornos, né, enfim, de vários tipos que estão, infelizmente, nesse momento agora, estão assumindo aí um crescimento exponencial. E tudo isso
afeta na capacidade da mão de obra, que vai afetar na produção, que vai afetar na lucratividade. Então é só uma questão assim, é humano, sim, mas tem uma questão também matemática, né? A pessoa que quer empreender, ela quer ter o lucro. Peraí, esse lucro é conseguido através do trabalho de alguém. E esse alguém não pode ser invisibilizado. Esse alguém tem que ser visto, tem que ser visto como alguém, um ser humano, em seu estado integral. E a questão da saúde mental, ela é muito importante. Perfeito, perfeito. Você já falou um pouquinho de burnout, né? Tem alguns outros transtornos. Quais são os principais transtornos além do burnout? Então, eu até falei alguns aqui, né? O burnout é um que a gente tem muito, né, ouvido falar, a gente tem vários aí. Podcasts, enfim, palestras sobre esse tema. Vem falando, sim. Que está muito em alta. A gente tem transtornos ligados à ansiedade, transtornos depressivos. A gente pode falar de transtornos de estresse pós-traumáticos, que são aqueles causados após vivenciar algum evento traumático mesmo. Pode acontecer na empresa. E a gente sabe que, embora esses adoecimentos, né, esses transtornos, eles aconteçam no âmbito laboral, eles não são só do âmbito laboral. Pode ser da vida da pessoa. Mas as condições do trabalho, elas podem ser um fator ali que vai causar uma predisposição, né? Pode ser uma precipitante para que a pessoa abra um quadro clínico. Certo. E você, Jonathan, acredita que o sofrimento psíquico, né, nas empresas, ele é negligenciado? Por quê? Eu acredito que tenha muito a ver com essa questão de competitividade no mercado de trabalho, a necessidade de produzir, de estar sempre à frente do adversário ali no campo, né, do mercado, e acaba que vai se atropelando essa necessidade de enxergar que quem está produzindo esse material, esse produto, esse serviço, é um ser humano que tem sua subjetividade, né? E que tem ali as suas necessidades, sejam elas físicas, biológicas, sociais. Perfeito. E também psicológicas. E um pouco você falou, né? Esses transtornos impactam diretamente no resultado da empresa. Sim. Né? O Garage, a gente já recebemos aqui diretores, né? Gerentes, gerente de projeto, enfim, empreendedores, que a gente vem com essa conversa quentíssima, né? Conforme eu falei no início, ontem foi validado, né? Você vai falar um pouco mais da NR1 e o quanto que cuidar, né, do psicológico das pessoas dentro das empresas hoje é interessante. Sim, sim. Em termos de dados, né? Eu estava vendo uma pesquisa até para preparar para a nossa discussão hoje do ISMA-BR, que é o International Stress Management Association no Brasil, vai trazer que 72% dos brasileiros estão estressados no trabalho, que a síndrome de burnout afeta 30% da população economicamente ativa e supera países ali como Estados Unidos, Alemanha. O Brasil está gastando anualmente ali, em termos de 3 a 4% do seu produto interno bruto com problemas relacionados ali a estresse profissional, evidenciando o custo financeiro significativo para a economia, né? Como você já trouxe no começo também, em 2024, né, o país registrou aí mais de 470 afastamentos do trabalho por transtorno mental. E isso aí é um número muito, muito maior, assim, desde 2014 não se tem algo assim nesse nível. Então mostra que esses afastamentos, eles vão causar assim, um impacto muito significativo, né, para as empresas, para a vida da sociedade. Nós temos eu posso chamar de metodologia, né, que é o CHA, conhecimento, habilidade e atitude. De que forma esse conhecimento, habilidade e atitude é afetado, né, pelo adoecimento das empresas, nas empresas? Quando a gente fala do chás, a gente fala do comportamento mesmo daquele que está produzindo o serviço, daquele que está produzindo ali o produto, né, o trabalhador. Então, ele dentro do seu campo de conhecimento, do seu campo de habilidades e atitudes, se ele está ali abrindo um quadro de transtorno ou uma condição que vá trazer a ele algum tipo de risco, ele vai estar ali com certeza tendo prejuízos na sua capacidade de aprender, de reter conhecimento, na aplicação desses conhecimentos na vida do dia a dia da empresa. Isso vai afetar questões motivacionais, então o engajamento, a colaboração, a iniciativa. Uma pessoa com transtorno, ela vai ter um comportamento ali diferente daquela pessoa que não tem o transtorno. Então isso afeta a produção, afeta o dia a dia da empresa, afeta o dia a dia da vida da sociedade. Então isso é muito, muito sério e realmente, como eu falei desde o início, a gente tem que voltar sempre, que isso tem que ser alvo de reflexão e eu creio que essa nova versão da NR1 vai trazer essa discussão cada vez mais aí
para que a gente possa tentar melhorar e precisa melhorar, né? Perfeito. Vamos aproveitar o gancho que você está falando da NR1. O que muda? Vamos de fato ali, né? Vamos lá, o que muda na NR1? Vamos lá. Em termos de mudanças importantes, eu até separei aqui algumas coisas, certo. Mas antes de tudo eu queria só explicar, porque talvez algumas pessoas possam não estar sabendo o que a gente está falando aqui. A NR1 é uma das normas regulamentadoras do trabalho. A gente tem hoje em torno de 36 normas que vão reger tipos de trabalho, e todas elas visando a proteção, a saúde do trabalhador, para que tudo seja feito da forma mais correta e evitando ali os riscos ocupacionais. Ótimo. O que acontece? Quais são as principais NRs ali que o pessoal de repente possa vir a ter contato ou talvez já ouviu falar, né? A gente tem a NR1, que é essa que está em nova versão, incluindo os riscos psicossociais, que vai estar trazendo as regras básicas, falando do gerenciamento de riscos. A gente tem a NR5, que fala da CIPA, que a gente vai falar um pouquinho depois. A gente tem a NR6, que fala muito da questão do uso do EPI, que muita gente também acaba não atentando para o uso do EPI, que é muito importante para a prevenção de riscos ocupacionais. A gente tem a NR9, vai falar de riscos ambientais. Então, assim, tem várias NRs do trabalho que ajudam a fazer com que esse trabalho seja feito da forma correta para evitar o adoecimento, para garantir a segurança. Essas são as mais conhecidas, sim, mais utilizadas? Tem várias, né? Tem várias, são 36. Porque disse, vai depender do contexto do trabalho que a gente está falando. Tem a NR lá, 35, trabalho em altura. Né? Eu fiz o meu curso tem muito tempo, então assim, as NRs elas estão em constante atualização. Então, há pessoas que talvez estejam nos assistindo, que estão estudando ou estão atuando ali como técnico de segurança do trabalho, algum profissional ligado a essa área que vai saber falar até melhor do que a gente. Mas, assim, o que eu tenho de percepção é que existem essas NRs que vão dar as regras, as diretrizes para que o trabalho seja feito da forma mais adequada possível para que o trabalhador não adoeça. Ótimo. E a NR1 é essa inicial. E o que muda, então? É que ela vai trazer agora os riscos psicossociais. Antigamente a gente tinha os riscos tradicionais ali, vamos dizer, né? Risco químico, risco físico, risco biológico, risco de acidente e o risco ergonômico. Todos eles dando uma dimensão de preocupação maior com a questão física mesmo do trabalho, né? E o risco psicossocial, ele era meio que subentendido, ficava implícito ali. E agora não, agora devido a esse quadro, essa crise que a gente vem observando de adoecimentos causados ali pela dinâmica de trabalho, a NR1 vai também trazer os riscos que são os riscos psicossociais, que vão dar conta desses fatores, digamos assim, invisíveis que também causam o adoecimento do trabalhador. Perfeito. E você conseguiria trazer para a gente quais são esses riscos? Claro, eu posso falar um pouquinho desses riscos, né? E tem muito a ver com o que a gente já disse um pouco no início dessa live, que é as cargas de trabalho excessiva, exigências que são contraditórias, falta de clareza nas funções, ausência de participação nas decisões, assédio, tudo isso pode ser considerado fatores que vão ali causar o adoecimento mental. São os riscos psicossociais. Eles vão ter um impacto assim muito significativo, tanto na saúde física quanto na saúde mental, e prejudicar o ambiente organizacional, gerar consequências assim, muito negativas mesmo para a sociedade. Então é muito necessário que seja feito, e aí é a proposta do que a NR1 ela vai trazer, né? Que esses riscos psicossociais sejam incluídos dentro do programa de gerenciamento de riscos ocupacionais. Entendi. Né? Entendi. Dentro do gerenciamento de riscos ocupacionais, que é um documento que vai trazer, né, a identificação, a avaliação, o controle desses riscos ocupacionais que antes estavam, digamos assim, como, né, invisibilizados. Agora eles têm que ser alvo e foco ali das empresas, e isso é uma exigência que vem de um modo mais gradual agora, tá? Em termos de sanções, mas a nível de essência, de proteção, de prevenção, é imediato. Perfeito. Então já vai haver uma pergunta que eu ia te fazer, Ninguém, é onde que entra o papel da fiscalização. Então já vai acontecer as fiscalizações a partir de ontem, né? Mas no cunho educativo. Não vai existir uma sanção ainda
multas por enquanto, não. Sim, o que a gente tem acompanhado das discussões acerca desse tema é que haverá aí um ano para as empresas poderem se adaptar, então as fiscalizações não vão ter esse cunho de sanção, né? de punição, de multa, e sim educativo, no sentido de mostrar para as empresas realmente o que é possível fazer uma análise e construir junto com as empresas, junto com os colaboradores, junto com as pessoas que estão envolvidas no processo de trabalho, esse ambiente aí mais saudável. Né? Assim, é um desafio muito grande, principalmente para as pequenas empresas, porque assim, as grandes empresas elas têm às vezes um setor específico que cuida da parte da segurança no trabalho, segurança, medicina do trabalho. As pequenas empresas nem sempre elas possuem, né? Então acho que para as pequenas e médias empresas vai ser um pouco desafiador, acho que pouco não, muito desafiador. Mas, né, esse um ano que vai se seguir agora é uma oportunidade de se adequar, de aprender as normas, de fazer aquilo conforme, né, as normas de segurança pedem que seja feito. Não, maravilha. E, Jonathan, existe algum setor específico? Quais são os setores mais visados, assim? Olha, de modo geral, todos os setores envolvidos na atividade ocupacional do trabalho vão ser alvo, né? Nenhuma empresa, por menor que ela seja, ela vai estar isenta de cumprir essas obrigações. Então, é por isso que eu estou dizendo. Talvez uma empresa de grande porte, ela vai ter um pouco mais de condições de se adequar. E as empresas menores, né, de pequeno porte, elas vão precisar realmente de uma equipe técnica, de ajuda mesmo, profissional, para se adequar, para primeiramente aprender mesmo sobre as normas. Algumas empresas que eu passei na minha experiência profissional sequer sabiam da existência de normas regulamentadoras. Isso eu digo assim, do corpo ali gestor, não sabiam que era uma NR. Então assim, tem que ter todo esse trabalho mesmo de educação, principalmente com as pequenas empresas, para que elas possam se adequar, conhecer. Depois eu vou falar um pouco aqui para frente, né, sobre a questão das estruturas internas que uma empresa pode ter e deve ter por lei, inclusive também previstas nessas NRs, normas regulamentadoras do trabalho, para garantir esses espaços. E essas empresas que têm esse conhecimento das NRs, a maioria delas é uma pauta de RH, né? Hoje já não vai ser mais uma pauta de RH, vai ser uma exigência, é isso? Uma exigência, lembrando que quem está, né, digamos assim, comandando essa mudança é o Ministério do Trabalho. Então, assim, não tem como nenhuma empresa deixar de cumprir. Então, o papel do Ministério do Trabalho é o quê? Fiscalizar os riscos ocupacionais na gestão da segurança e da saúde no trabalho. Então, assim, não tem como, eu tenho só 10 funcionários. Tá, mas você está obrigado a cumprir. Nesse primeiro momento, em relação aos riscos psicossociais, que é uma novidade, vai ter esse tempo de um ano. Em relação aos riscos tradicionais, as empresas já estão, desde já, obrigadas, né, e desde ontem, né, obrigadas a cumprir. Perfeito, perfeito. Jonathan, assim, tudo bem, eu tenho a minha empresa, como que eu posso construir, então, um ambiente de trabalho saudável, né, sustentável de forma coletiva? Olha, igual eu falei, isso é parte de um processo, tá? É um processo de criar uma cultura mesmo dentro da empresa, de tornar o colaborador participante desse processo. Não adianta só chegar lá e falar, a partir de agora tem uma lei e tem que ser feito dessa forma. Não, não é assim. É um processo de educação mesmo. Não só por parte de quem vai fiscalizar, mas também de quem já está atento a essas mudanças, né? Por quê? Mais uma vez a gente vai entrar naquela questão. As empresas têm o seu objetivo, e os colaboradores, os empregados também têm seus objetivos. E a gente só tem que encontrar uma forma de fazer de forma saudável. Como que faz isso? É através de muito diálogo, atentar para as regras que estão ali realmente sendo colocadas para que seja feito tudo da forma correta. As empresas que se preocupam, né, com o bem-estar de seus colaboradores, elas vão construir esse ambiente seguro através de diálogo, de construção coletiva, de muita multidisciplinariedade, de trazer todos os setores da empresa para essa discussão. Porque não é uma coisa só do RH agora, realmente é uma coisa de toda a comunidade que está presente naquela empresa. Maravilha. Eu acho que você até antecipou uma pergunta minha que eu ia te perguntar quais as práticas, né? Práticas simples que podem transformar a cultura organizacional no dia a dia das empresas, né? Você teria mais exemplos ou está explicado no que você falou anteriormente? Olha, então, em suma, eu creio que é isso, né? Por exemplo, as empresas podem começar coletando dados do ambiente,
realizando processos ligados a esse entendimento da saúde dos trabalhadores, definir critérios claros para avaliar e classificar esses riscos ocupacionais e ergonômicos, né? Realizar avaliações ergonômicas preliminares com a participação dos trabalhadores, nunca sem a participação dos trabalhadores, implementar medidas preventivas, muito melhor do que você corrigir algo, né? É você prevenir conforme o nível de risco e revisar periodicamente as avaliações e acompanhando ali o trabalho das estruturas internas. E já pegando o gancho, a gente pulou um pouquinho algumas etapas, mas voltando um pouco em termos de estruturas mesmo que podem ali contribuir para esse trabalho, a gente trouxe aqui, eu até separei para você, com relação às estruturas internas da empresa que podem ajudar ali nessa construção. Deixa eu só localizar aqui, ó, que eu tinha separado para você. Que seria ali, ó, o Serviço Especializado em Engenharia em Segurança e Medicina do Trabalho, que é o SESMIT, que é um setor muito importante dentro da empresa, que é um corpo técnico que está atento a todas as questões das NRs, não só agora que teve essa atualização, mas que é um corpo técnico que tem a qualificação e o preparo profissional para atuar nessa área, para ajudar a fazer todo esse processo que eu listei anteriormente. A gente tem a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é a CIPA. Ela é muito importante, hoje ela inclui inclusive comissão interna de prevenção de incidentes e assédio, né? Então assim, ela já estava olhando já a questão do risco psicossocial. E aí o que acontece? Essas estruturas que são espaços de mediações entre o empregado, o empregador também são muito importantes para ajudar, porque o risco psicossocial ele não afeta só a empresa, ele afeta primeiramente o colaborador. Então, quem é que tem que estar mais interessado em ter uma vida saudável no trabalho é o próprio trabalhador. Mas a empresa tem a responsabilidade maior de garantir um espaço onde não falte os EPIs, onde tenha periodicamente ali toda essa avaliação, que tenha pessoas técnicas, né? As pequenas empresas podem contar com suporte de consultorias especializadas, pode contar com suporte inclusive do próprio governo através de programas, enfim. Então, há muito recurso, é só realmente se informar nos sites apropriados, nos canais apropriados e implementar essas mudanças. Certo, você falou muito de EPI, né? As empresas disponibilizar isso. O empresário que está assistindo a gente agora, como que eu vou cuidar da saúde mental na prática? Né? Eu tenho uma empresa, eu sou uma pequena empresa. Né? Vamos lá, sou uma pequena empresa, vou cuidar, tenho lá 10, 15 funcionários, vou cuidar da saúde mental. Como na prática eu posso estar fazendo isso? Não tenho condições atualmente de contratar um psicólogo, um profissional especializado. Como que eu faço? Eu acho que começar é muito difícil, sempre é. Mas é olhar para esse começar com o desejo de realmente entender o que é eu ter ali no meu quadro, a minha equipe adoecida. Quanto que isso vai me impactar? Sim. Então, o que dá para a gente fazer? Vamos fazer palestras, vamos fazer campanhas educativas, vamos verificar o que está acontecendo em cada setor. É um pouco disso mesmo, dessa investigação mesmo, de você buscar entender quais são os fatores presentes ali naquele ambiente, daquela atividade, que podem causar o adoecimento mental. E não tem como fazer isso, como falei, sem a presença do colaborador. Então, é convidar ele para participar desse processo também. E com a ajuda dos profissionais adequados. A figura, né, do psicólogo organizacional do trabalho é muito importante. Eu vou falar um pouquinho para poder puxar sardinha para o nosso lado da psicologia. Porque o profissional da psicologia, ele tem todo o aparato de conhecimento, a bagagem técnica para ajudar as empresas a promover essas mudanças, né? Porque, de fato, não é uma coisa fácil. Essa sensibilidade com a questão humana, com o comportamento humano, a mente humana é muito complexa, né? E as relações que se tem através dessas questões, elas precisam ter mediadas por alguém que tenha o conhecimento técnico, né? Então, assim, primeiramente, eu acho que é a vontade realmente de querer fazer o certo e de buscar formas de envolver a todos nessa discussão. Isso não é uma questão só das empresas. Não é só porque vai tomar a multa que tem que fazer. Não, eu tenho que fazer porque é uma questão que vai mexer numa questão muito importante, que é a produtividade, que é a saúde dos trabalhadores e essa dinâmica que vai realmente ali trazer benefício para a sociedade. Isso é um tema que agora vai ser uma exigência, né? Que quando a gente conversou, eu lembro quando a gente conversou para ver a possibilidade de a gente trazer você aqui, não foi difícil trazer um homem aqui, porque eu falei anteriormente, eu trago muitas pessoas que vão falar de produtividade, eu, né, sou da área de engenharia, sou formado para produzir, né, e
esse olhar humano, ele tem que existir, de fato. Sim. Então, quando, né, a gente conversou, eu te convidei, falei, cara, você tem que trazer essa pauta para nós, ainda mais que ela está fresca, ela é de ontem, foi validado ontem, tem que trazer, porque tem muito empresário, muito microempresário que está assistindo a gente agora, o cara que está ouvindo a gente no Spotify, ele não tem noção, né, do que a doença mental pode impactar para ele, para a produtividade da empresa dele e para o país. Porque é um funcionário que está afastado, que querendo ou não vai ter entre aspas, com todo respeito, um custo ali de tratamento e também não vai produzir. Então a gente tem aí um lapso muito grande no sentido de vamos cuidar das pessoas porque é necessário. E quem faz as coisas são pessoas, né, John? Com certeza. Eu vi aqui através na preparação para essa nossa conversa que o benefício por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, ele é concedido pelo INSS quando o trabalhador precisa afastar mais de 15 dias. E grande parte dos afastamentos, em torno de 61,7%, é de mais de 15 dias. Ou seja, olha o quanto que isso causa impacto. Um trabalhador que não está trabalhando, que não está produzindo, é ruim para todo mundo, né? A Organização Mundial de Saúde ela vai estimar que 12 bilhões de dias úteis são perdidos globalmente. Olha só, isso é muita coisa, gente. Todos os anos, devido à depressão, devido à ansiedade, o que representa aí uma perda de 1 trilhão anualmente. Então, assim, é algo numa escala realmente significativa. Quando a gente tem ideia desses dados, é que a gente mostra a grandeza e a preocupação que se tem que ter, né, com a saúde mental dos colaboradores. E até para a vida das pessoas, familiar. Né? A gente vem conversando muito sobre a saúde mental no trabalho. Você como psicólogo. E como é que eu sou um profissional? Porque não só os funcionários têm problemas de saúde mental. Os líderes também têm, os gestores também têm, os próprios donos, proprietários também têm. Né? O que a ambiência fora do trabalho impacta diretamente? Porque não é só o trabalho. Não. Muitas vezes o trabalho vai ser só o estopim para a coisa, né, sair fora do que tem que ser. O que externamente o trabalho, a pessoa acaba levando para o trabalho e lá explode. Então, só uma correção, ainda não sou psicólogo, estou informando, mas espero chegar lá. É o que eu falei, esses riscos psicossociais, eles precisam ser vistos de uma forma muito abrangente. Não é só no trabalho que as pessoas estão adoecendo, elas podem trazer questões domésticas, questões que saem do muro da empresa. Perfeito. Mas esse olhar da empresa para a vida do trabalhador, de entender que é uma pessoa que tem necessidades, que tem sonhos, que tem objetivos, que tem problemas, é que vai trazer essa diferença, sabe? Realmente, assim, se o trabalhador chegou num dia ruim, eu tenho o costume de fazer isso no meu trabalho. Às vezes eu percebo que algum colega meu, alguma pessoa que está ali na minha liderança, chegou um pouco triste, está um pouco cansado, eu vou procurar saber o que aconteceu. Né? E ali, se puder amenizar naquele dia, eu vou amenizar. Se eu puder deixar ela fora daquela atividade, eu vou deixar para preservar ali a saúde dela. Eu sei que isso é complicado de fazer para muitas empresas, mas o que eu quero chamar a atenção é a necessidade desse olhar integral em relação à vida do trabalhador. E como mais falei, a educação, a conscientização, o tempo todo dentro da empresa, fazer campanhas que despertem ele para a necessidade do cuidado mental, mostrar para eles realmente o que eles têm também de acesso, né, à saúde, ao serviço de saúde, SUS, enfim, mostrar para eles o que realmente eles podem fazer para ter uma vida melhor, fora do trabalho também, porque sabendo que fora do trabalho ele pode impactar dentro do trabalho. Sim, exatamente. E você conhece, Jonathan, iniciativas públicas ou parcerias possíveis para apoiar as ações? Olha, eu até separei alguns aqui, a gente tem muitas, né? Inclusive, assim, eu creio que a gente pode buscar isso em universidades, que estão sempre abertas ali a fazer parcerias. Perfeito. Eu separei aqui também a questão do Sebrae, que eu acho que é um órgão importante ali, que vai trazer bastante apoio às empresas nesse momento, apoio de sindicatos, de consultorias especializadas e de profissionais técnicos, né? O psicólogo mesmo, ele está mais que habilitado como profissional a tratar essas questões. Então, trazer o psicólogo para dentro das empresas, eu acho que nesse momento agora vai ajudar muito, ele integrado a outros profissionais
que são o técnico de segurança do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho, o médico do trabalho, enfim, toda essa equipe que já trabalha, né, nesse campo e com a percepção um pouco mais voltada para os riscos que são físicos, trazer esse profissional para dentro da empresa também. Eu acho que isso é muito importante para que as empresas comecem a criar essa cultura de ambiente saudável, trazer essa qualidade de vida no trabalho. Seriam, eu posso chamar de espaços de escuta? Sim, espaços de escuta, espaços de discussão. Isso tem que ser permanente. Quando você fala, por exemplo, da CIPA, a CIPA tem dentro do seu regramento ali nas NRs uma série de atividades que ela precisa desenvolver. O trabalho do SESMIT, ele é diário. Então, assim, as empresas que têm essas estruturas, elas vão estar contando ali permanentemente com equipes técnicas que vão estar atuando e, quando não, o próprio trabalhador enganjado naquilo. E ainda não é uma realidade o psicólogo organizacional em todas as empresas, mas eu acredito que agora, com essa nova versão da NR1, é uma oportunidade para que as empresas pensem em ter esse profissional. Quando não, pelo menos uma equipe ali que possa dar uma consultoria e ajudar, porque de fato a legislação ela é bem complexa, ela ainda levanta muitas discussões e é preciso começar de alguma forma, Bernardinelli. Eu acho que agora é o momento da gente sentar e refletir, entende? É uma pena que agora, com a exigência, que as pessoas vão sentar para refletir sobre isso, né? Então, por isso que a gente vem trazer esse alerta, né, geral. Não sei se todos os empresários estão sendo comunicados sobre isso, apesar de estar no G1, de estar no site da ONU, de estar no Gov. Enfim, o Garagem faz esse trabalho de trazer informações importantes, porque não é só produzir, né? É produzir com qualidade e cuidar das pessoas que realmente fazem a coisa acontecer. Né? Como eu falei, as empresas que têm uma estrutura um pouco mais elaborada, as grandes empresas, elas têm essa equipe já muito bem construída, até por questão de força também dessas normas regulamentadoras do trabalho e outras leis. Então, eu creio que essas equipes estão permanentemente ali atentas às mudanças, atualizações. Mas as pequenas e médias empresas que não dispõem dessas equipes, é que elas têm que ter esse cuidado de realmente ter ali. Porque mesmo a empresa pequena, que não tem um certo número de colaboradores, ela tem que ter, por exemplo, em se tratando da CIPA, um designado da CIPA, que vai estar ali ajudando, que vai estar ali auxiliando e cuidando dessa parte da segurança do trabalho, levando para o empregador as suas preocupações, identificando os riscos que podem ter naquele ambiente. Quando não tem um apoio, por exemplo, a empresa que eu estou atualmente é uma empresa menor, que não tem essa estrutura toda, mas ela conta com o apoio do sindicato, que vai trazer ali o corpo técnico do SESMIT e profissionais que forem necessários para ajudar essa pequena empresa ali a andar de acordo com as normas e, principalmente, minha preocupação é muito pequena com a multa, porque eu não sou empreendedor também, né? A preocupação maior realmente é com a saúde das pessoas. Que são as pessoas que fazem as coisas. Sim. Então, se não tem saúde, eu não tenho produção, eu não tenho nada. Não tem nada. Né? E tem esses custos que você trouxe aí, né? Esses números que você trouxe aí espantosos, né? Agora, Jonathan, para o aluno, você é aluno de psicologia, para o aluno, para a pessoa que está pensando em fazer psicologia hoje, a psicologia organizacional é um braço da psicologia, certo? O que você diria para esse aluno? Olha, você que está pensando em seguir na carreira de psicólogo, né? O que você diria para ele? Você ainda não formou, mas você vai formar, já tem um amplo conhecimento de muita coisa, e o que você falaria para ele? Olha, na verdade, a psicologia ela é uma ciência, uma profissão muito abrangente. A gente tem várias possibilidades de carreira, são várias formas de atuação do psicólogo hoje. E a atuação no contexto organizacional e do trabalho é uma das formas, né? Existem psicólogos escolares, psicólogos hospitalares, o psicólogo clínico, que é a figura que as pessoas estão mais acostumadas, e deixar até bem claro isso, que a atuação de um psicólogo dentro do espaço do trabalho não se dá do contexto clínico, como a gente vê, por exemplo, lá, né, nos consultórios, até mesmo nos ambientes hospitalares. É um trabalho muito mais amplo, que envolve ali, inclusive três instâncias, né? Vamos dizer assim, prevenção primária, o psicólogo organizacional do trabalho, ele vai atuar na avaliação de riscos psicossociais, na análise do processo de trabalho, na promoção de estratégias que evita adoecimento antes que ele se manifeste. Isso inclui ações de escuta qualificada, identificação dos fatores organizacionais, sobrecarga, ambiguidade de papéis. No nível de prevenção secundária, um psicólogo organizacional do trabalho, ele pode atuar na intervenção precoce, então, de situações de sofrimento, mediar conflitos, tá? Na capacidade da liderança, que é um
quando a gente estuda um pouco sobre a questão da psicologia e organização do trabalho, né, as relações do trabalho, a gente vê o papel das lideranças, né, que também é um papel muito marcante, que causa muito afastamento do trabalho, as relações que se dão ali. E o psicólogo organização do trabalho pode ajudar nessa construção de programas de qualidade de vida no trabalho que vão estar atentos a essa subjetividade e fortalecer o protagonismo do trabalhador. No nível, no nível terciário ali, o psicólogo organizacional ele pode também trabalhar na reabilitação psicossocial, na reintegração de colaboradores que estão afastados, que estão retornando ao trabalho, contribuir para esse retorno seguro, esse retorno digno, sustentável, e atento às limitações, à subjetividade das pessoas. Então, assim, é um trabalho muito amplo, tá? E eu diria assim, estudem, explorem, porque, assim, a psicologia ela é muito, muito ampla e não tem... Para quem gosta realmente da psicologia, percebe que ela é um campo que permite realmente que você aprofunde muito em qualquer área. Porque a psicologia ela está participando de todas as atividades, ela está em todas as profissões. É legal isso que você trouxe, porque muitas vezes... em todas as profissões, né? Eu me formei engenheiro e tal, todas as profissões existe um preconceito, né? Mas na verdade esse preconceito acontece porque a pessoa não conhece a outra profissão, né? Então eu tentei um caso engraçado de um amigo uma vez que ele gostava daquelas músicas trance, sabe? Eu cheguei perto dele e falei, cara, que você tá ouvindo isso, cara? Eu não tô te entendendo, para de ouvir isso. Ele virou para mim, eu nunca mais esqueci. Ele virou para mim e falou, cara, é porque você não entende. Aquilo ficou, sabe, agarrado, como assim não entendo? Aí eu fui atrás para descobrir. E realmente é um mundo, não é qualquer um que faz aquele tipo de música, não é, entendeu? Tem que fazer curso, tem que estudar, tem que ir atrás. Então é interessante você trazer esse âmbito, assim, da onde que a psicologia está envolvida, para as pessoas entenderem, né, e tirar esse preconceito que existe, não só na psicologia, mas em vários outros, em várias outras profissões. Isso é muito importante. E, cara, vamos lá. Eu tenho um desafio para você aqui. Né? Vamos lá. Você, Jonathan, tem que mandar uma mensagem. Mas não é uma mensagem comum para uma pessoa. É uma mensagem para o planeta. São 8 bilhões de pessoas. Estão te olhando agora. É agora. Não tem outro papo. É agora. O que você falaria? Lembra? Vai estar escrito Jonathan Michael embaixo. Olha, eu convidaria as pessoas a pensarem mais em seus propósitos de vida. A gente não é só parte de um ecossistema, uma esteira de produção, não somos só peças ali que estão colocadas no tabuleiro, nós temos uma subjetividade, nós temos uma riqueza interior muito profunda e as pessoas precisam conhecer melhor a si mesmas. Então, investir no autoconhecimento e realmente encontrar um propósito de existência, sabe? Algo que faça com que você queira viver. Porque só quando a gente encontra o nosso propósito, quando a gente encontra ali um significado de existir, que as coisas começam a valer a pena. Então, assim, para quem às vezes está trabalhando, a gente levanta ali arrastado, né? E, pô, não é o que eu gosto, a atividade que eu estou fazendo. Então, assim, vai fazer outra coisa, sabe? Existem possibilidades. E o que a psicologia tem me mostrado muito é sobre isso, sobre as possibilidades que a vida nos dá. São muitas possibilidades. E o processo de escolha, de tomada de decisão, a gente precisa usar mais isso, sabe? E para usar mais isso, a gente tem que se fortalecer. E a forma de se fortalecer é o autoconhecimento. Então, encontrar um propósito e ser feliz do jeito que você sentir que precisa ser. Que porrada. Muito bom, cara. Muito bom. Muito bom. Jonathan, cara, eu quero entrar em contato com você. Como é que eu faço? Tem telefone, tem e-mail, tem rede social? Como é que eu consigo? Atualmente eu não uso nenhuma rede social, mas as pessoas podem me encontrar através do meu WhatsApp. Eu posso deixar aqui, se for o caso. É o número 32 991 64 8140. Perfeito. Eu ainda não sou psicólogo, eu estou ainda estudando, mas sou uma pessoa muito aberta a participar. Estive, inclusive, essa semana que passou em várias escolas, falando um pouquinho sobre projeto de vida, falando sobre profissão, falando sobre a nomofobia, que é um tema muito importante ser falado nos dias de hoje, né? O excesso de telas de celular, como que isso tem impactado a saúde mental das pessoas, principalmente os mais jovens. Quero até mandar aqui um abraço para a escola lá do Ponte Preta, que me convidou para estar presente com eles no final de semana. O pessoal do Patrus de Souza também, que eu estive lá. Foi muito bacana a conversa nossa com os alunos. Então, assim, eu estou sempre aberto a participar e também aprender, né? Então, assim, tá aí o nosso contato, é só
falar com a gente. Maravilha, Jonathan. Galera, infelizmente a gente está chegando, né? Mais um final de um episódio do Garagem Indústria. Eu espero que você tenha pegado vários insights. Eu anotei muita coisa. É aula. Para mim isso aqui foi uma aula, tá? Eu anotei muita coisa aqui e com certeza eu vou estar, quando chegar em casa, vou assistir esse episódio de novo, porque quanto mais a gente assiste, quanto mais a gente vê, mais a gente aprende, né? Jonathan, alguma mensagem final? Então, um detalhe que é muito importante que eu queria trazer é que nos estudos que a gente fez, né, para preparar para essa palestra, a gente viu que as mulheres aparecem mais nos dados de adoecimento, perfeito, né? E a gente estava pensando, por que as mulheres aparecem mais, né? Por que as mulheres estão mais em alta em relação ao adoecimento mental? Porque as mulheres acabam buscando mais ajuda, a gente sabe que existem ainda muitas relações injustas no mercado do trabalho e que as mulheres são vítimas. Então, assim, é preciso a gente falar sobre isso também. Ótimo. E deixar essa mensagem também para que os homens, né, perdam esse preconceito em relação à saúde mental. Você falou em relação a quem adoece mais, até quando a gente estava conversando, sim, se é o gestor, se é o operador, enfim, o adoecimento mental ele acontece para todo mundo que está numa atividade laboral, se essas condições não forem adequadas. Mas para as mulheres acaba sobressaindo, para os homens fica subnotificado muitas vezes, porque esse homem ele busca menos ajuda. Talvez por acreditar que coisa de saúde mental, não, eu não posso demonstrar fraqueza. Infelizmente tem pessoas que pensam assim. E a saúde mental não é uma demonstração de fraqueza. Então, assim, pedir ajuda não é demonstração de fraqueza, busquem apoio. Vocês também são importantes, principalmente quem é gestor, quem é líder, que está atuando em contexto laboral. Buscar esse apoio, pessoal. Porque depois que você perder a sua saúde mental, a vida para. É, né? O que conduz, né? É o que conduz. Exatamente. Ótimo tópico, porque realmente a gente já estava finalizando aqui e a gente conversou sobre isso, né? Uhum. E a gente não estava falando isso bem lembrado, Jonathan. Obrigado mais uma vez, né? Sempre trazendo aí informações relevantes para nós. Cara, você me fez lembrar uma coisa aqui agora. Em 2017, eu estive em Campinas e foi um evento onde estava o professor Augusto Cury. E eu lembro, cara, como você me fez lembrar isso aqui agora, veio na cabeça agora. Eu lembro que ele falou em 2017, cara. Ele falou: a maior doença do mundo vai ser a doença mental. Ele falou isso, cara. Você me fez lembrar isso agora. E realmente, o consumo de tela, você se comparar com outras pessoas, porque não tem jeito. Rede social você vai acabar se comparando, não tem como. E o estresse, o aumento de cobrança, né, cargas excessivas, enfim, isso ele falou em 2017, você me lembrou isso agora e realmente tem que cuidar, pessoal. Então, assim, o Garagem da Indústria, eu, Wellington, particularmente sou amigo do Jonathan há 19 anos, a gente trouxe esse tema não só para fazer mais uma gravação, para fazer mais um, assim, é um apelo mesmo, né? Cuide da sua saúde, cuide da saúde das pessoas que estão à sua volta. Infelizmente, a saúde mental não é uma ferida que abre, né? Sofre um acidente e abriu aqui, quebrou o braço, você vê. Não, a saúde mental é difícil. Você tem que ir atrás das pessoas. Você tem que conversar, abrir, eu anotei aqui, né, os espaços de escutas. Né? É muito importante isso que a gente está falando. Então, assim, eu só tenho a agradecer, Jonathan, a sua disponibilidade, cara, de estar aqui com a gente, de poder estar transmitindo esse conteúdo de altíssima responsabilidade. Né? A gente está falando de impacto social gigantesco, impacto financeiro também gigantesco para você que é empresário que está assistindo a gente agora. Vai ter problema no seu caixa sim se você não cuidar da mente das pessoas. Tá? Então, é importante a gente ter essa visão estratégica e, sobretudo, humana. Né? Então, meu amigo, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você pelo convite. Obrigado mesmo. Estou muito feliz. Contato, e-mail, telefone, quer deixar mais uma vez para a turma? Meu telefone, 32991 648140. Certo. E-mail de contato tem ou não? Não, só mesmo só o telefone. Só o telefone. Perfeito. Prático. Consegue falar direto com ele. Galera, esse foi mais um episódio do Garagem da Indústria. Quero que você, para você que não é inscrito no YouTube, por favor, se inscreva lá, ativa o sininho para você receber em primeira mão, né, todo o conteúdo novo do Garagem. Tá? Para você que assiste, que ouve, né, nós no Spotify, é só seguir, dar 5 estrelinhas em seguir, você também vai receber o conteúdo de qualidade. E para você que está no Instagram, muito obrigado por estar aqui até agora com a gente. Queria mandar um forte abraço para vocês e muito obrigado também pelo seu tempo. Isso é muito importante. Tempo é algo mais precioso que nós temos, né, Jonathan? Com certeza. E se é para aprender, gastou muito bem gasto, né? Foi Investiu, muito né? bem gasto. Investimento, exatamente. Galera,
Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima, tchau, tchau.